Opa, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à óptica geométrica, segunda aplicação. O assunto agora é tratar os eclipses solares e lunares. Então vamos lá, começando aí, vamos falar sobre sombras e penumbras. Na verdade, a sombra não é novidade, já vimos uma figura parecida com essa aqui da direita. E agora a gente vai querer fazer uma diferenciação de uma fonte pontual para uma fonte extensa. Lembrar que a fonte pontual as dimensões podem ser desprezadas, a fonte extensa não. Essa fonte aqui pode ser secundária ou primária, não importa. Então temos lá a típica situação, uma fonte pontual, um primeiro anteparo aqui, que é o corpo opaco, e um segundo anteparo onde pode ser projetada a sombra. Bom, nesse caso, lembrar que pelo princípio da propagação retilínea dos raios de luz, né, nessa região que não chega raio nenhum, essa região aqui projetada é chamada de sombra projetada. Aqui a gente tem uma região, vai ser aqui um conezinho de sombra. Na região onde os raios chegam, essa região aqui no anteparo amarela, né, é a região da claridade. Diferença básica entre a situação de uma fonte pontual, uma única fonte pontual para a fonte extensa, é que na fonte extensa, no segundo anteparo, onde se projeta a sombra, vai aparecer uma nova região aqui, que é chamada de penumbra. Essa região aqui, a diferença dela para a região de sombra, é que na sombra não chega raio nenhum, na penumbra chega parcialmente. E é muito fácil a gente visualizar isso nessa figura. Então, para definir a região de sombra, simplificadamente aqui vamos pensar aqui nos limites superiores, né? Mas lembrar que toda situação, ou a situação mais completa é sempre 3D, né? Então, vamos lá. Um raio partindo do extremo superior da fonte e que pega aqui o extremo superior do objeto opaco, ele vai definir aqui o limite superior da sombra. Aqui é a mesma coisa, o limite inferior. Então, toda essa região aqui, o raio não vai fazer curva, então não é atingido pela luz. Aqui é sombra total, não chega raios. Essa região aqui é uma região onde chegará raio da parte superior do objeto, né? Mas a parte inferior, não. Tem muitos raios vão ser simplesmente vão ser barrados, né, pelo objeto. Lembrar que o objeto é opaco, ele vai, o absorver vai refletir e não vão chegar aqui, nem na parte superior nem na parte inferior. Pensando no objeto, obviamente, tridimensional, num plano aqui, a gente tem toda essa região aqui, é uma região de raios parciais. Para delimitar essa região, em vez de fazer o cruzamento dos raios, né, da parte superior com superior, faz o contrário. Pega o superior com o inferior aqui, a gente tem o limite inferior aqui da penumbra. Um raio que sai da parte inferior aqui e passa pela parte superior do objeto, o limite superior da penumbra. Então aqui a gente tem penumbra. É bom lembrar que um objeto extenso ele pode ser pensado como um conjunto de fontes, né, até de infinitas fontes pontuais. Então, se eu tiver uma fonte pontual aqui em cima e uma fonte pontual aqui embaixo, eu também vou ter uma situação de penumbra, né? Porque a fonte pontual aqui de baixo não vai fazer chegar raios aqui. Então, uma fonte pontual única, só sombra. Mas eu posso ter várias fontes pontuais. E aí eu teria penumbra também. Outra coisa que é interessante notar aqui é o seguinte: alguns autores, não é o caso do nosso livro texto, por exemplo. No nosso livro texto a gente só tem penumbra e sombra. Mas alguns autores gostam de fazer a seguinte diferenciação, uma questão conceitual aqui. É definir que toda essa região em que chega alguma coisa em termos de raios é região de sombra. E dentro da região de sombra tem uma parte que é chamada de penumbra e uma parte que é chamada de umbra. A umbra, né, a ausência total, é o que a gente chamou anteriormente de sombra. E a penumbra é uma região da sombra também, só que chegam, né, raios parcialmente. Então, para esses autores, isso aqui tudo é sombra. E a sombra se divide em penumbra e aqui seria umbra.
Quem for estudar em algum outro livro encontrar conceitos assim, então está bem definido. Então vamos agora falar sobre o eclipse. No caso, o eclipse solar, primeiramente. Obviamente, os tamanhos aqui não são os tamanhos proporcionalmente, né, realísticos. A Terra está muito grandona aqui, mas é para efeito puramente ilustrativo. Então vamos lá. O eclipse solar ele se dá em que tipo de configuração desses astros, né? Então a gente tem o Sol, vamos considerar o Sol como fonte extensa, essa aqui não é uma estrela longínqua, né? Não é pontual, ela é extensa, então vai produzir penumbra. Então a gente tem o Sol, tem a Terra, e a Lua está exatamente, né, entre o Sol e a Terra. Essa região que é a região, o corpo, né, esse corpo aqui, que é a Lua, é o que vai bloquear. E o que a gente tem aqui é o seguinte, se a gente pegar os raios superiores, né, da fonte extensa, passando pela região superior aqui do corpo opaco, né, do primeiro anteparo, ele vai bater aqui, os inferiores, né, o raio inferior vai bater aqui, e aqui a gente define a região de sombra. Então, aqui é a sombra projetada, aqui é uma região espacial de sombra também, né, sólida. E essa região aqui onde não chega raio nenhum, que é a sombra, ou a umbra, para alguns autores, é justamente onde, se um observador estiver aqui, ele vai simplesmente ver um eclipse solar total. Um eclipse solar total. Então, o eclipse solar total ocorre quando o observador está nessa região aqui. Mas no mesmo momento, eu posso ter o observador aqui, né, na região da penumbra, ou aqui na região de claridade. Então, no mesmo momento aqui, ninguém vê eclipse. Aqui, o eclipse vai ser parcial, já vou comentar, e aqui seria o eclipse total. Aqui seria parcial, por quê? Porque é simplesmente a região onde chega essa parte de cima aqui dos raios solares. Mas a parte de baixo vai ser bloqueada pela Lua. Então aqui chega parcialmente e aqui também chega parcialmente. Então chegando parcialmente, região de penumbra, aqui o eclipse vai ser parcial e aqui o eclipse também vai ser parcial. Tá? Então seria justamente essa região toda. Qualquer observador que se posicionar aqui vai ver um eclipse parcial do Sol. Nesse caso aqui, quem tiver nessa região aqui mais acima, verá a parte do Sol, a parte de cima bloqueado, a parte de baixo será bloqueada pela Lua. Né? Aqui embaixo vai ser o contrário. Mais uma vez, aqui e aqui, né? Regiões de claridade, sem o eclipse. Interessante notar também o seguinte, e lembrar, né? A Lua não tem uma distância fixa em relação à Terra. Lembrar que a Lua gira em torno da Terra, né? Tem aqui a sua órbita. Estamos em uma visão, digamos assim, de cima, né? E essa órbita aí demora mais ou menos aí por volta de um mês, né? Mas a distância da Lua para a Terra é uma distância variável. Tem épocas que a Lua está um pouco mais próxima, tem épocas que a Lua está um pouco mais afastada. Então, no apogeu mais próximo, a Lua tem condições de tentar totalmente a luz do Sol. Quando a Lua está um pouquinho mais afastada, numa região mais ou menos aqui assim, uma auréola, né, vai ser formada ao redor da Lua, mesmo no eclipse. E esse eclipse, né, é chamado de eclipse anular, solar. Né? Outra coisa interessante a gente notar, só para efeito de exemplificação e de curiosidade, é que a largura da sombra do eclipse total chega no máximo uns 270 km. Se formos computar mais ou menos qual seria a velocidade relativa da Lua em relação à Terra, que nos dará a velocidade da sombra, né? Lembra que a Terra vai estar girando e a Lua gira em torno da Terra também, no sentido leste, e no mesmo sentido da Terra. Essas diferenças de velocidade faz com que a sombra, né, ela simplesmente caminhe pela Terra. Então, a sombra caminhando pela Terra com uma certa velocidade nos dá a possibilidade de calcular quanto tempo uma pessoa poderia, o tempo máximo, visualizar um eclipse solar. Então, se essa largura máxima é 270 km, a velocidade da sombra, né, pode ser calculada por volta de uns 30 km por minuto. Então, se a velocidade da sombra é por volta de 30 km
a cada minuto e temos uma largura de 270 km, um cálculo simples nos dá mais ou menos um tempo médio de 7 minutos e meio para visualizar o eclipse. E aqui a gente finaliza o eclipse solar e vamos falar o eclipse da Lua. Bom, temos uma situação também vista de cima. Então, temos o Sol e temos a Terra. O eclipse solar, como a gente já viu, o Sol está aqui, a Lua está no meio e a Terra aqui. O eclipse da Lua agora é a Lua que vai ficar oculta. Então, obviamente, a Lua tem que estar do lado oposto aqui da Terra. Então, ela tem que estar nessa região aqui. O eclipse total estaria aqui dentro do cone de sombra. Então, vamos lá. Essa região aqui que simplesmente dará o eclipse solar, né, quando a Lua está nessa região aqui, é exatamente a fase da Lua nova. Né? Então, vamos colocar aqui, a Lua vai descrever uma trajetória, né, em torno da Terra, então ela tem a sua órbita, então à medida que ela vai simplesmente orbitando, então ela sai da Lua nova, vai pegar aqui uma fase Lua crescente, e aí vai começar a entrar nas regiões de penumbra, né, e de sombra total ou umbra. E aqui começa a aparecer os eclipses. Então, vamos lá. Se eu traçar o raio, né, pegando a parte superior aqui e a parte superior da Terra, a parte inferior do Sol aqui e a parte inferior da Terra, a gente tem a região da sombra total aqui, essa região cônica da sombra. Se a gente traçar o raio cruzando, né, superior com inferior e inferior com superior, tem a região da penumbra. Então agora, essa fase aqui é nova, aqui é crescente, aqui começa a fase da lua cheia. É exatamente a fase onde a gente vai encontrar a lua, né, sendo eclipsada. Então o eclipse lunar acontece na lua cheia, o eclipse solar, lua nova. Então nessa região, aqui a gente teria um eclipse, só que esse eclipse não é um eclipse total. Como a região é penumbra, aqui chega parcialmente raios do Sol. E visualmente quase não tem muita diferença de brilho. Então não é um eclipse assim muito relevante. A gente chama esse eclipse aqui de eclipse penumbral. Interessante é quando a Lua já começa a entrar no cone de sombra da Terra. Então aqui, nessa região aqui, a Lua está começando a entrar na região de sombra, então a parte inferior da Lua aqui, ó, fica totalmente oculta. Aqui seria o eclipse parcial, está totalmente oculta. E obviamente, à medida que ela vai descrevendo a sua órbita aí, ela entra totalmente aqui, aqui a gente teria o eclipse total da Lua. E aqui seria a última fase, né? Minguante. Bom, interessante notar aqui uma outra coisa. Então, o desenho está bem simplificado. Na verdade, eu estou supondo aqui algo que não acontece na realidade. O Sol está parado aqui e a Terra gira em torno do Sol. Essa linha vermelha que foi colocada aqui é o que se chama de eclíptica. É justamente a trajetória da Terra em torno do Sol. Aquela trajetória que ela faz aí, né, no tempo de um ano. A Lua faz uma trajetória em torno da Terra. Então, essa linha tracejada verde aqui é a órbita da Lua. O desenho está simplificado porque nesse plano aqui dá a impressão de que tanto o plano de órbita da Terra como o plano de órbita da Lua, né, eles estão no mesmo plano, né, eles são coplanares. Mas isso não é uma verdade. Então, vamos detalhar um pouquinho mais isso aí, olhando um outro desenho. Esse desenho aqui ele é mais interessante, ele está um pouco mais detalhado, menos simplificado. E aqui o que a gente vê? Basicamente, o Sol, amarelinho aqui, a Terra azulzinho. Qual é o movimento da Terra em torno do Sol? Né? Então, seria a eclíptica. Então, a Terra faz isso aqui. O plano de órbita da Terra em torno do Sol, né, é dado por esse retângulo grandão aqui.
Então, esse retângulo aqui ele vai definir a direção aí do plano de órbita da eclíptica. E à medida que, obviamente, a Terra está girando em torno do Sol, a Lua está girando em torno da Terra. Como eu havia comentado, esses planos, eles não estão contidos, um não está contido no outro. O plano de órbita da Lua está nesse retângulozinho menor, e esse retângulozinho aqui tem por volta de 5,2 graus em relação ao triângulo maior. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o plano de órbita da Lua não é o mesmo plano de órbita da Terra em torno do Sol. E qual é a consequência disso para os eclipses, né? É bem simples, na verdade, né? Na região A e região C, apesar de vermos, por exemplo, a Lua aqui, né, na fase cheia e a Lua aqui também na fase cheia, não está ocorrendo o eclipse lunar. Por quê? Porque essa inclinação aqui desse plano faz com que, vamos ver aqui uma retinha, e coloquei uma retinha aqui pegando até a Terra e o Sol, né? Note que essa inclinação aqui faz com que a Lua esteja muito abaixo, né? Aqui na Lua nova ela está acima. Se ela está abaixo aqui, ela está pegando ainda a luz do Sol. Tá? Não tem Cadê ela? Não tem como ela estar dentro do cone. Para ter um eclipse total, lembrar que o cone de sombra, né, da Terra está mais nessa região aqui, a Lua teria que estar aqui. Mas como ela está inclinada, ela vai passar por baixo da linha na sua trajetória. Então ela vai fazer a sua trajetória por baixo da linha e sempre vai receber luz do Sol. Então aqui nessa região não pode ter o eclipse. A mesma coisa aqui, só que ela vai estar, em vez de estar embaixo, ela está em cima. Note que a interseção desse plano pequenininho aqui, desse plano, desse retângulo aqui, que seria o plano da órbita da Lua, com o plano da órbita da Terra, é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. O Sol não está nessa linha aqui. Os eclipses vão acontecer quando o Sol estiver nessa linha, que é justamente o caso D e o caso B. Tanto o caso D quanto o caso B, aí sim, a Lua não está mais nessa região aqui debaixo do plano ou na região de cima, ela está do outro lado. E aí ela está exatamente na linha que é a interseção do plano menor, do retângulo menor, com o retângulo maior. Essa linha aqui, né, a linha dos nodos, né, chamada linha dos nodos, né, faz com que, nesse caso, na fase da cheia, a Lua esteja realmente atrás da Terra. Então aqui ela está atrás da Terra, aqui ela também está atrás da Terra. Sendo assim, a região B e a região D são regiões onde ocorrerão os eclipses totais. Essa figura eu peguei nessa fonte aqui, é muito interessante, inclusive leia o texto, se vocês puderem fazer isso, né? O texto tem algumas outras informações interessantes, até históricas também. Inclusive lá, nessa figura, né, que está no texto, eles colocam que não ocorre eclipse. Na verdade, aqui o que não ocorre é o eclipse o quê? Total. Essa região aqui é uma região de eclipse, só que é o eclipse penumbral, né? Que não era o eclipse tão interessante, aí resolveram colocar que não ocorre em eclipse. Eu não mexi na figura, mas eu corrigiria isso aqui, ocorre, só que penumbral. Então, para ter o eclipse total, é região D e região B. Outra coisa aqui para finalizar, lembrar que quando a Lua está entrando, né, eclipse parcial, né, ela está nessa regiãozinha aqui, parte dela está totalmente oculta e parte não está. Então, eu estou no eclipse parcial. Quando a Lua está aqui, se você for visualizar, né, vocês forem visualizar uma foto, por exemplo, de um eclipse parcial, você vai notar o formato curvo, né, da figura, da sombra, da projeção da sombra. O que significa isso? É um indicativo de que a Terra é redonda, porque a sombra que a Terra projeta, né? Na Lua tem a ver com o seu formato. E o eclipse parcial mostra um formato curvo, né? As bordas, né, da sombra são curvas. Portanto, é isso. Então, finalizou. Um abraço.